Vamos lá então, pessoal. Terceira aula sobre Jean Bodin. Paramos ali nas características da soberania, beleza? Então vamos lá. Primeira característica da soberania consiste no seu caráter absoluto, beleza? Então vamos entender o que isso quer dizer, tá? O caráter absoluto decorre da noção de summa potestas, da noção de poder superior. Ou seja, a ideia de que aquele que é soberano, ele é um poder preeminente, tá? Isto é, um poder que não reconhece superior além dele, tá? E se ainda não era o poder político concentrado, pretendia ser o mais alto poder social. Então essa é a lógica. Eu destaco aqui, pessoal, a noção de pretendia ser, tá? A noção de pretendia ser. Então a ideia de ser o poder político superior, historicamente, não é necessariamente uma descrição da realidade, mas sim a noção de pretensão em ser o poder superior. O Bodin, ele não está descrevendo a realidade de sua época. Em verdade, ele está prescrevendo, ele está lançando um modelo para o futuro. Então, a noção de poder preeminente, a noção de poder superior, na época histórica de Bodin, se caracteriza muito mais como uma pretensão a ser o mais alto poder social, sem esvaziar os outros poderes sociais existentes. Lembre-se da noção de ideia de unidade na diversidade, tá? Então, o poder soberano consiste eminentemente no poder de fazer leis, de estabelecer normas gerais à comunidade. É soberano aquele que decide sobre as leis. Posteriormente, um autor alemão chamado Carl Schmitt, com grande influência do Jean Bodin, vai dizer que soberano é aquele que decide sobre o estado de exceção. O que ele quer dizer com isso? Soberano é aquele que é possível fazer calar as leis. O estado de exceção é quando as leis se calam, é quando as leis são suspensas, que é exatamente essa noção de soberania que vem de Bodin. É soberano aquele que emite regras obrigatórias e gerais para todas. Porque, óbvio, se eu sou capaz de emitir regras gerais para todos, eu sou um poder superior a todos os demais, tá? Então, a característica essencial da soberania é o poder de fazer leis, de estabelecer normas gerais à comunidade, tá? O poder soberano, porém, está acima das leis positivas, tá? O que são leis positivas, tá, pessoal? Tentando traduzir de uma forma bem simplória, mas para ficar didático. As leis positivas são aquelas leis feitas pelo governante. Tá? Positiva aqui não tem nada a ver de gente boa, tá? Não. Positiva é no sentido de postas, colocadas pela autoridade superior. Beleza? Então, a soberania, ao mesmo tempo que ela é um poder de fazer leis, ela é um poder que está fora desse ordenamento jurídico. Justamente para poder fazer as leis. Porque ninguém dá leis a si mesmo, tá? Então, a única forma de poder fazer leis é justamente estar fora do jogo. O soberano, ele é soberano justamente porque ele está fora desse jogo. Porque se ele se submetesse às próprias leis, ele jamais poderia revogar tais leis. Ele jamais poderia alterar tais leis. Então, o soberano faz leis para os outros e não para ele. Tá? Porque se ele for fazer lei para ele, é impossível, porque ninguém se submete às suas próprias leis. Quem faz a sua própria regra, tira essa regra a hora que bem entende. Tá? Eu brinco, para caracterizar isso aí, quem nunca, no final de ano, num Réveillon, na praia, ali numa festa, fez uma promessa para si mesmo? Deixar de fumar, parar de beber, estudar, ser uma pessoa mais atlética, ir na academia. Isso é uma regra que você colocou para você mesmo. Tá? Ocorre que,
como é uma regra que você colocou para você mesmo, já no segundo, terceiro dia de janeiro, você já revogou essa regra e já está enchendo a cara, fumando, não quer mais estudar, não quer nem saber de mais nada. Ou seja, ninguém dá regras a si mesmo, porque quem dá regra para si mesmo pode revogá-las e alterá-las a qualquer momento. Então, é da noção de soberania o poder de fazer leis, mas também o soberano, ele não se submete às leis positivas. O soberano, então, ele está acima das leis positivas. Isso é bem importante, tá? Então, ele está acima das leis positivas, porque as leis positivas são aquelas leis que decorrem da vontade dos homens. Ora, se eu me submeto a uma lei positiva, quer dizer que eu estou me submetendo à vontade de uma outra pessoa. Se eu estou me submetendo à vontade de uma outra pessoa, eu não sou soberano. Vejam como a noção fecha, do ponto de vista lógico, tá? Então, justamente para fazer e alterar as leis, o soberano não está sujeito a elas. É como se ele estivesse fora do jogo, tá? Mas colocando as cartas para serem jogadas, tá? Então, ninguém pode obedecer e estabelecer normas a si mesmo. Justamente para poder fazer as leis, ele não está sujeito a elas. Segunda característica, o caráter limitado da soberania. E aqui a gente sente o DNA jurídico do Jean Bodin. Apesar da República deter o poder absoluto, ela tem limites, dado porque ela configura um poder jurídico. Tá? A República não é um poder não jurídico. O que justifica, o que fundamenta a República, ou seja, o Estado, é o direito. Então, o fato de ser absoluto não significa ser onipotente. O fato de ser absoluto não significa ser onipotente, porque é um poder jurídico. Se é um poder jurídico, se submete a regras jurídicas, portanto, a limites jurídicos. Na minha visão, muitos autores não concordam, mas penso eu que aí o Jean Bodin ele acaba lançando também sementes para aquilo que mais no futuro será denominado como Estado de Direito. Tá? Beleza. Então, o poder soberano consiste eminentemente em poder fazer leis, só que ele é limitado. Tá? A soberania ela é produto do direito e se submete ao direito. É um poder superior aos demais poderes sociais, mas que, do ponto de vista interno, ainda se encontra sujeito a uma série de limitações. E isso é extremamente importante. Beleza? Até aqui de boas, espero que estejam entendendo. Tá? O soberano, ele não está sujeito às leis que decorrem da vontade dos homens, as leis positivas. Mas ele está sujeito às leis que decorrem da ordem natural das coisas e bem como da vontade divina. Olha aqui, mais uma vez, o pezinho de Jean Bodin encostado lá na Idade Média. A noção de lei divina, de vontade divina. Então, acima do soberano está o supremo poder de Deus, tá? Que é a origem das leis naturais e divinas. Isso aqui não tem nada a ver com o slogan do atual governo federal, tá, gente? Não pensem nisso. O Bolsonaro tem influência do Bodin. Não, que bom seria se ele tivesse, tá? Não tem nada que ver uma coisa com a outra, tá? Aqui nós vemos simplesmente a influência que o Bodin tem ainda da Idade Média. Então o soberano não se submete às leis positivas feitas pelos homens, inclusive feitas por ele, tá? Mas ele se submete às leis divinas e aquelas leis que decorrem da natureza das coisas, da ordem natural das coisas, e é isso que a gente vai ver, tá? Quais são os limites internos? Então nós veremos aqui limites internos, limites externos, limites internos e limites externos à soberania, tá? Quanto aos limites internos, nós temos aquelas chamadas leis fundamentais do reino, tá? São leis que regulam as relações privadas,
as relações de direito de propriedade, as relações de família, tá? E também existem as leis divinas, o consentimento dos governados pelos estados gerais. Então, basicamente, todos esses são os limites internos, tá? Quanto às leis fundamentais do reino, esse tema é extremamente importante, porque, de certa forma, vai influenciar bastante, no futuro, o constitucionalismo moderno. Eu remeto vocês a um texto que está ali, acessível à internet, do professor Ayrton Silander, na revista Sequência, da UFSC, onde ele faz um belo texto, um belo trabalho, discutindo sobre o conceito dessas leis fundamentais do reino. Tá? Então, vale muito a pena, o link está ali, vocês procurem. Eu só destaquei aqui um excerto que eu gostaria de ler para vocês, que mostra bastante isso que eu quero dizer agora, tá? Então, vamos lá. Entre outros aspectos, o autor mostra como a doutrina das leis fundamentais ela foi utilizada como um campo de disputa, tanto para legitimar o absolutismo monárquico, como também para atacá-lo. Isso é importante para mostrar como os conceitos jurídicos eles são objetos de disputa política, de disputa ideológica. Isso faz parte do direito. Tá? Me parece que uma noção de neutralidade jurídica ela é uma grande falsidade do ponto de vista teórico e histórico. Tá? Pois bem, então esse conceito foi utilizado tanto para legitimar absolutistas, como para deslegitimar regimes absolutistas. Vou ler ali para vocês, tá? Sobre leis fundamentais. O professor Ayrton diz o seguinte: o conceito tende a abranger ainda princípios tais como o da independência e indivisibilidade do reino. Então, a independência e a indivisibilidade do reino eram leis fundamentais, portanto, obrigatórias ao soberano. Bem como a inalienabilidade da coroa. A coroa, que representaria a instituição do Estado, ela seria inalienável. Isso era uma norma obrigatória para o poder soberano. Ok? Então, a inalienabilidade da coroa e de seus domínios. Se a Constituição Liberal concedia ao indivíduo direitos e garantias contra o Estado, isso vai vir posteriormente, a Lex Fundamentalis se voltava, sobretudo, à garantia deste, ou seja, a garantia do Estado e de sua forma de governo. Ela, a lei fundamental, ela o fazia estatizando a coroa. Lembra daquela questão que eu falei? A relação entre governantes e governados, uma relação jurídica entre diferentes, destacando, portanto, o caráter transpessoal e a continuidade do poder monárquico, regulando esta última com normas de direito autônomo, distinto do direito feudal, quando associadas à ideia de um pacto entre monarca e estamentos. Olha a grande influência do pensamento medieval ainda. E as leis fundamentais permitiam, em princípio, defender a limitação do poder do príncipe. Olha só, as leis fundamentais como limites até mesmo ao poder soberano, em razão do próprio caráter vinculante de tais contratos. Então, a maioria dessas leis fundamentais representavam, em verdade, contratos que o rei tinha com esses estamentos sociais. Por isso que violar essas normas fundamentais era violar a minha própria palavra, tá? O que violaria o princípio contratual pacta sunt servanda. A referência às leis fundamentais serviu também para demonstrar a legalidade do monarca absoluto. Tá? Por outro lado, salientando-se que mesmo o monarca absoluto tinha de observar leis divinas, o direito natural e as leis fundamentais. Tomava-se possível comprovar a existência de uma distinção entre absolutismo de um lado e tirania ou despotismo do outro. Nota como as leis fundamentais e o direito divino servem como um limite, um marco entre aquela soberania que é exercida legalmente dentro das regras e aquela soberania que extravasa essas regras jurídicas. Reprovado por longa tradição, o poder totalmente refreado do tirano do déspota foi muitas vezes contraposto
na literatura política e jurídica ao poder legítimo, porque parcialmente e condicionado do monarca absoluto. Notem aqui, então, que essas regras internas, notadamente as leis fundamentais do reino, servem como limites ao soberano. Ultrapassar esses limites é passar da figura do soberano para o tirano, para o déspota. Tá? Além das leis fundamentais do reino, nós temos as relações privadas, o direito de propriedade, as relações entre as famílias, que são também limites internos, a lei divina. Por lei divina, basicamente nós estamos falando aí da Bíblia, tá, que é o principal livro cristão, e também os dogmas cristãos. O monarca, ele é soberano, mas ele também não pode violar aquela ordem divina colocada por Deus na terra. Ele, inclusive, decorre dela, né? E também o monarca, ele tem que governar adotando o consentimento dos governados, principalmente pelaquilo que na época se chamava Estados Gerais, que é uma espécie de pequenos parlamentos ali representando os interesses sociais. Esse consentimento dos governados era sobretudo importante quando o monarca pretendia impor impostos. Tá? A imposição de tributos, a imposição de impostos tinha que contar com o consentimento desses Estados Gerais. Beleza? Para aqui, volto em seguida com o quarto vídeo sobre os limites externos da soberania. Valeu, obrigado.